Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa do RH Summit. Eu sou a Jéssica, eu sou CEO da Funsoft, uma empresa fomentadora de tecnologia e inovação daqui de Minas Gerais. A gente vai conversar um pouquinho nesse bate-papo agora sobre engajamento de colaboradores e para trazer um pouco desse conteúdo e enriquecer o nosso bate-papo, nós convidamos a Adri da Vibe, que já vai contar um pouquinho sobre a carreira dela, como ela chegou até a Vibe, como ela fundou a Vibe e do que se trata a empresa. Dri, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela tua contribuição mais uma vez, né? O ano passado estava conosco, obrigada por estar Sim, novamente. Se apresenta pra gente, por favor, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória e sobre a Vibe. ótimo. Bom, primeiro, Jéssica, super obrigada pelo convite de novo. Eu participei ano passado do RH Summit e foi sensacional. Fico super feliz de participar desse movimento de incentivar a transformação do RH, né, em ágil e digital. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou formada em administração pela FGV. Eu comecei minha carreira trabalhando em consultoria internacional na A.T. Kearney, que é uma consultoria de estratégia, e eu fiz bastante projeto no mercado financeiro. Fazendo estratégia, proposta de valor para clientes, reestruturação organizacional, e eu sempre tive vontade de trabalhar do outro lado da mesa. Então, logo no começo da minha carreira, eu fui trabalhar em empresa, eu trabalhei no Grupo IBMEC, que foi quando eu tive a minha primeira experiência como gestora, né? Quando eu assumi, eu tinha um time de 40 colaboradores e o meu grande desafio foi reestruturar o financeiro, porque cada um das unidades ele tinha o seu próprio financeiro, né? E logo depois eu fui trabalhar na Mobile, que é um e-commerce de móveis e decoração, fazer algo completamente diferente, que era estruturar o centro de distribuição, né? Quando eu entrei, a gente tinha 10 colaboradores no CD, quando eu saí, a gente tinha 250, 300, 3 turnos em funcionamento. Então, foi um baita desafio, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também processos e pessoas. Daí de lá, eu fundei a Payleven, que é uma empresa de pagamentos móveis. Foi a empresa que começou aqui no Brasil o modelo de venda de maquininha de cartão, né? A gente que trouxe esse modelo e começou aqui no Brasil, ao invés de você alugar, você vender. E eu fui responsável por estruturar todo o negócio. Então, a gente saiu de zero em 2012 para 45 milhões de faturamento em 2015. E o meu grande barato no meio de tudo isso era estruturar produto, tecnologia, time, e colocar os processos de gente, gestão, para garantir o sucesso do negócio, né? Então, daí vem a Vibe, né? O nosso objetivo é ajudar as empresas com as melhores práticas de gente e gestão de uma maneira que seja ágil e digital. Porque o que a gente vê é muitos verticais, financeiro, marketing, já passaram por essa disrupção de dados e digitalização, e o que a gente quer é ajudar as empresas a também trazerem isso para o RH, e a gente entende que o papel do RH na cultura ágil, nas organizações, ele é extremamente relevante, e isso é um negócio que está na agenda de todos os CEOs. Muito bom, Dri, muito obrigada. A gente vai falar como eu contextualizei um pouco sobre engajamento de colaboradores, né? E a gente entende que hoje é um dos grandes desafios do RH, né? Com tantas coisas sendo faladas sobre branding e várias outras dentro desse contexto, a gente tem muita dificuldade de entender quais são os fatores de engajamento. O que é, na tua percepção, né, esse conceito, né, o que é o engajamento, como que a gente traz isso para dentro do contexto organizacional e qual que é a metodologia, né, para a gente conversar sobre isso hoje junto com os RHs. É. Eu gosto muito de um conceito de engajamento de colaborador que ele fala que é a ligação psicológica e afetiva da empresa, né? Quando os valores, os objetivos, eles são consistentes entre o colaborador e a organização. E o que isso tem a ver, né? Quando eu estou falando sobre a ligação psicológica afetiva, o colaborador, por exemplo, ele pode estar até satisfeito com a questão do salário, benefício, quais são as condições de trabalho, mas e a questão do alinhamento dele com a missão organizacional da empresa? Nem sempre isso acontece, né? Então, por isso que a gente gosta bastante desse conceito. E daí, quando eu falo sobre engajamento de colaborador, a gente acredita muito na questão de, olha, eu entendo qual que é o conceito, mas eu preciso, de alguma maneira, metrificar isso, né? E a maneira como a gente metrifica é através do Employee Net Promoter Score, o ENPS, que é o termômetro de engajamento, né?
Então, hoje, os nossos clientes, eles monitoram isso com frequência, e quando eu falo em frequência, tudo depende também do tamanho da empresa, qual que é a agilidade dela para identificar quais são os fatores chaves e quais são as ações necessárias para corrigir e fortalecer o engajamento dentro da empresa, né? E quando eu falo de termômetro de engajamento, ele é um indicador, que é uma pergunta única, e ele é o principal KPI. Mas não adianta só eu fazer a perguntinha de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar um amigo ou familiar para trabalhar na sua empresa. É super importante que eu tenha a granularidade nisso, que é o que a gente chama de fatores-chave, que eles vão mapear, por exemplo, especificamente questões de autonomia, desafio, função, treinamento, oportunidade, salário, benefício, comunicação, enfim, para você ter quais são essas alavancas para você conseguir corrigir a rota dentro da empresa, né? E quando a gente fala isso do que é a metodologia de engajamento, eu estou falando da metodologia do ponto de vista de aplicação, né? O que eu vou coletar, o que eu quero identificar. Mas a gente acredita muito dentro da Vipe na questão o RH ele precisa ser ágil, né? Então a gente chama de metodologia Vipe RH ágil, que é o quê? Pergunte, escute, melhore. Para tudo que você pergunta, você tem que escutar. E a diferença entre escutar e ouvir, né? Quando você escuta, você analisa aquilo. Quando você ouve, você escutou, mas você não vai fazer nenhuma ação em cima daquilo, né? E o melhorar é conseguir identificar quais são as alavancas-chave mais críticas dentro da empresa e o que precisa ser feito em termos de ação. E quando a gente fala de ação, a ação nem sempre ela está no RH. A maior parte das vezes ela está no próprio gestor, né? Então a gente fala muito aqui dentro também sobre a questão de como a gente ajuda através da plataforma a empoderar o RH e empoderar os gestores, né? Então, dar as ferramentas para o gestor conseguir entender o que ele precisa fazer em relação ao time, tá? Ok, Dri, muito bom. E você falou um pouquinho aí de metodologia ágil, né? Inclusive a Vibe ajudando o RH dentro desse contexto. E tem uma pesquisa, né, que vocês participaram, que vocês mapearam entre 300 executivos, né, de RH, para entender quais são as prioridades de execução dentro desse mercado. E uma das duas coisas, né, que você trouxe é a questão da cultura ágil e digital. Quando você me contou isso, eu fiquei bem feliz, assim, porque é algo que eu percebo que nós não tínhamos no ano passado, no começo do ano passado, não tão latente, assim, surgindo em pesquisas e etc. Então, traz pra gente um pouquinho do que vocês identificaram e quais foram os insights que vocês geraram sobre isso e como isso se conecta a engajamento. Sim. Em junho desse ano, a Vipe, junto com outras HR Techs, a gente organizou o primeiro evento do Hub HR Tech, né? E a gente aproveitou esse momento para entender um pouquinho quais são as tendências que a gente vê lá fora e como que isso está acontecendo aqui no Brasil, né? E daí, como primeiro bloco da nossa aplicação, a gente perguntou para os executivos qual a principal preocupação na gestão do capital humano. E para nossa felicidade, na verdade, né, porque a gente achou que seria recrutamento e seleção, treinamento de líderes, que são coisas que enfim, constantemente aparecem. A primeira coisa foi como criar uma cultura ágil digital. Então, 75% dos executivos têm como principal preocupação a criação de uma cultura ágil digital. Logo depois, com 63%, vem a digitalização do RH. E, em terceiro lugar, monitoramento de indicadores métricas de RH. Quando a gente olha isso, né, somado a todo o movimento que a gente vê globalmente de gestão ágil, e que isso já é algo que está na agenda não só dos CEOs, mas do RH também, isso para a gente é maravilhoso, né? Então, falando um pouquinho sobre o conceito ágil, né? É um conceito que ele surgiu lá em 2001, relacionado a desenvolvimento de software, né? Então, dentre as empresas, as maiores empresas com maior valor de mercado, por exemplo, Google, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, elas adotam a gestão ágil, né? E o que a gente vê é que isso está transcendendo os times de tecnologia e produto, né? O que eu quero dizer que está transcendendo? Antes é importante a gente falar só um segundo.
sobre o que é gestão ágil, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente tem aquela visão tradicional de gestão que é, olha, eu tenho um projeto que é super importante para a empresa, ele tem uma alta complexidade, a nossa expectativa é que ele saia daqui 2 anos, né? Na visão ágil, no mindset ágil, o que acontece é como que eu faço para quebrar isso em micro entregas, né? Para eu garantir que isso vai acontecer de uma maneira ágil e que o tempo inteiro eu estou testando com o cliente para entender se faz sentido a solução que eu pensei, que eu criei, que eu validei antes algumas hipóteses, e isso impacta em time, né? Na maneira como o time está estruturado. Então, ao invés de você ter, por exemplo, um time de tecnologia, uma outra área de produto, as coisas extremamente quebradas, interação com o time de marketing, interação com o financeiro, você cria um time multifuncional. Então, se para aquele projeto é importante eu ter uma pessoa de negócio, uma pessoa do time de marketing, uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de processos, eu vou ter tudo isso dentro do mesmo time. E esse time ele vai ser responsável por uma entrega, né? Então, assim, você reduz a complexidade quando você traz para entregas menores. E por que tudo isso aconteceu dentro dessas empresas, né? Muito assim, o mundo mudou do ponto de vista de consumidor, né? Se antes as empresas ditavam que os consumidores deveriam comprar, hoje o consumidor que fala o que ele quer comprar, né? Então, assim, mudou a lógica e o poder das empresas para os consumidores. Então, somada a isso, competição, globalização, fez com que as empresas precisassem correr e ser muito mais ágeis em termos de solução que elas disponibilizam no mercado, né? Falando um exemplo aqui, longevidade de empresa. Inovação é chave hoje, assim. Em 1955, as empresas elas duravam, tinham uma expectativa de vida de 55 anos. Hoje elas têm uma expectativa de vida de 15 anos, né? E quando eu falo de engajamento, colaboradores engajados, eles são 3 vezes mais propensos à inovação, né? Então, assim, isso é super importante, ter colaboradores engajados. Mas não só isso, como eu, como RH, vou garantir que eu adoto o conceito ágil e ajudo a organização. Então, isso passa de uma visão de, olha, eu tenho que fazer os processos de RH estratégico, para uma visão de como eu sou o agente de transformação dentro da empresa para garantir que o que acontece, por exemplo, de conceito ágil dentro de tecnologia se expanda para outras áreas, né? Então, nisso o RH passa a ter um papel extremamente estratégico. E dentro de todas essas mudanças, né? Eu estava até conversando em outro momento com outro convidado. Tantas coisas mudam, mas tem algo que não muda, né? Que é a necessidade de desenvolvimento de comunicação. Na comunicação, toda pesquisa que você faz interna, de alguma maneira, em proporções maiores ou menores, vai sempre aparecer como um gap de engajamento, né? De produtividade, enfim. E ainda é um problema muito atual. E aí, especialmente quando a gente fala de um mundo onde a gente tem muito acesso à informação, transparência é um dos assuntos mais chaves, muitos dados sendo correlacionados, como que a gente consegue, de uma maneira eficiente, lidar com esse assunto, desenvolvê-lo e conseguir associar a nossa comunicação interna a todas essas tendências, né? De transparência, acesso rápido, autossuficiência na busca pelos dados, né? Então, como que a gente consegue correlacionar engajamento e quais são as alternativas para melhorar a comunicação nesse sentido? É legal você trazer esse assunto, porque um dos maiores gaps dentro das organizações é a comunicação, como você falou, né? Então, assim, 46% dos colaboradores, eles consideram a comunicação ineficiente nas empresas, né? Isso, assim, dados da VIPE de mercado. E até a gente fez recentemente, seguindo a nossa lógica de trazer a questão da cultura ágil pro RH, a gente fez um workshop com um grupo de clientes e parceiros para a gente identificar quais são as melhores práticas relacionadas à comunicação, né? Então, muito do que a gente viu cada vez mais se torna muito relevante dentro das empresas a questão do endomarketing, né? Que é o quê? Que ele tem que ter muito claro ali dentro daquela posição quais são os tipos de comunicação que acontecem dentro da organização e como que isso se dissemina,
né? Então, assim como você tem um guia de comunicação dentro do marketing, você tem que ter um guia de comunicação dentro do RH para as questões internas, né? E daí você começa a identificar quais são os canais de comunicação eficientes dentro da organização, porque cada organização tem uma realidade distinta. Então, por exemplo, hoje eu tenho clientes que 100% da organização se comunica via Slack. Eles não têm e-mail, por exemplo. É impossível você conversar com eles por e-mail. E esse é o canal mais eficiente para eles. Agora, tem empresas que têm outras realidades, né? Que tem, por exemplo, colaboradores mais operacionais. Esse colaborador mais operacional, ele não consegue acessar, por exemplo, uma intranet. Ele não consegue acessar um aplicativo. Então, como que você faz para fazer com que a comunicação chegue até ele, né? Então, assim, ter uma clareza de, olha, quais são as personas, os tipos de colaboradores que eu tenho, quais são os tipos de comunicação que são relevantes dentro da organização e como que eu faço para cada uma chegar nos colaboradores de uma maneira eficiente, é extremamente importante para as empresas. E daí, pode falar. Não, pode concluir. E daí isso vai ser diferente para cada uma das empresas e do tipo de colaborador que as empresas têm. E a ideal seria a gente tentar mapear qual é o tipo de comunicação mais eficiente para aquela nossa cultura. Tem alguma forma de mapear isso? Ou é uma pesquisa? Qual que é a melhor maneira de identificar qual é a comunicação mais eficiente dentro da minha organização? Então, hoje, o que a gente faz, né? Toda vez que, por exemplo, a gente encontra gaps dentro das empresas, a gente aplica de novo a metodologia ágil, né? Que a gente acredita muito na questão de conseguir ajudar as empresas a mapear quais são as alavancas chaves para questões internas, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, um modelinho de pesquisa que, se comunicação é um negócio que não funciona dentro da empresa, a gente ajuda aplicando um novo questionário para entender quais são as alavancas. Mas daí a gente traz não só isso, a opinião dos colaboradores, mas a gente também vai entender, por exemplo, ajuda a empresa a entender quais são os canais de comunicação que ela já tem e o que poderia ser mais eficiente. Porque, por exemplo, tem empresas que martelam na questão de, eu vou ter uma intranet. Será que intranet é efetivo? Assim, por que eu vou montar um portal que eu torno obrigatório a pessoa entrar para conseguir obter informação? Será que não tem outros canais que eu já chego nos colaboradores hoje que eu posso alavancar sem ter que fazer com que ele entre na intranet? Então, a gente ajuda também os nossos clientes a pensar em como trazer maior eficiência através de outras plataformas digitais. Legal. E aí, falando de outras possibilidades, né, outros mecanismos de engajamento, a gente comentou aqui em alguns vídeos, teve um que foi bem especificamente sobre gamificação e recompensa, e eu acredito que recompensa de forma recorrente seja um dos fatores de engajamento, né? Então, como que a gente consegue estruturar isso dentro da nossa empresa para fazer com que isso seja recorrente e de acordo com o nosso público, com a nossa cultura, né? Então, não sei se você concorda, se é de fato ou não um dos fatores de engajamento e como que a gente consegue incorporar isso na prática. Sim, é um dos fatores chaves de engajamento. Quando a gente fala de reconhecimento, a gente fala de reconhecimento muito relacionado também à questão de feedback, que é a interação entre os colaboradores, né? E daí, o que a gente tem ajudado as empresas é conseguir alavancar essa questão de comunicação entre colaboradores, assim, one-on-one, do ponto de vista de feedback e reconhecimento, né? Então, hoje, por exemplo, na nossa plataforma, a gente tem dois serviços que endereçam isso. Então, por exemplo, algo extremamente simples que a gente faz, mas é que a gente tem cliente que diz pra gente que a gente espalha amor, que é o colega inspirador. Então, a gente sempre pergunta para o colaborador, olha, quem é o colega ou líder que te inspirou no último ciclo? E ele seleciona um dos colaboradores, né? Deixa um comentário, quem é selecionado fica sabendo, né? Então, olha, de repente, o Felipe te indicou e este foi o comentário pelo qual ele te indicou, né? E isso é extremamente gratificante. Por exemplo, hoje a gente permite que os colaboradores, quando eles recebem a indicação, eles compartilhem isso por
Facebook e LinkedIn. E a gente fica super feliz quando a gente vê no LinkedIn os colaboradores dos clientes compartilhando isso, né? E é assim, é uma recomendação real, não é aquela recomendação no LinkedIn que você foi lá e pediu para alguém, né? Alguém espontaneamente te deu uma recomendação, e isso é extremamente bacana. E isso está muito alinhado também à questão da cultura de feedback, né? A gente tem muita dificuldade hoje ainda em dar feedback para colaborador, para outra pessoa, né? Então, a gente ajuda as empresas a criarem essa cultura de feedback contínuo entre colaborador. Legal. O que mais a gente consegue trazer de insight sobre questões relacionadas a engajamento, né? Então a gente tem comunicação, né? A gente tem a recompensa. Quais são as outras, né? Não sei se você já fez alguma pesquisa ou existe alguma pesquisa para pontuar isso. Quais são os outros fatores e o que você tem visto de ação mais legal para tentar sanar essa, né? Tapar esse gap ou reforçar isso internamente? Liderança. Quando a gente olha, por exemplo, o engajamento, ele está altamente relacionado ao gestor direto, né? E o que a gente vê é, assim, pesquisas apontam, 80%, mais de 80% dos gestores, eles se tornaram gestores por um expertise técnico, mas eles não estavam preparados para serem gestores. E o nosso grande desafio aqui foi como que a gente ajuda as empresas a identificar quais são os gaps dos gestores, né? E garantir que eles tenham treinamento, enfim, ações de desenvolvimento para garantir que esse colaborador, que ele era extremamente técnico e que por ser muito bom tecnicamente, de repente se torna gestor, que ele consiga fazer essa mudança, né? Então agora, por exemplo, a gente está em beta com alguns clientes da Vipe fazendo o que a gente chamou de termômetro de liderança. Então, a gente se baseou na metodologia do Google. Eu não sei se você conhece, o Google ele tem um projeto que se chama Projeto Oxygen, que basicamente eles identificaram quais são as características chaves que fazem de um gestor um bom gestor. Então, com base em 13 perguntas, eles conseguiram mapear esses comportamentos e a cada 6 meses eles aplicam isso para todos os gestores do Google. E a gente está utilizando a mesma metodologia do Google com alguns clientes em beta aqui para a gente validar a metodologia. E a ideia é que a gente ajude todos os nossos clientes nesse desafio de desenvolver a liderança, porque daí a empresa vai conseguir ter de maneira mais clara quais são os gaps dos gestores, né? Porque tudo que a gente faz, a gente sempre traz comparativo de mercado. Então, não só comparativo de mercado, mas também a comparação que ela vai ter os resultados, o Analytics entre gestores, ela vai conseguir identificar quais são os principais gaps e o que ela precisa fazer para desenvolver esses gestores. As pesquisas, né, as métricas de engajamento, elas tendem a substituir as pesquisas de clima, porque eu entendo que a questão do engajamento talvez ela seja algo mais recorrente, mais focada no colaborador, não sei, alguma coisa nesse sentido, e as pesquisas de clima eu vejo falando cada dia menos, né, assim, tende a substituir, como que você percebe isso? Olha, o que a gente entende ela não é que algo que substitui pesquisa de clima. O que eu quero dizer com isso, né? As métricas de engajamento, elas são uma evolução da pesquisa de clima, né? O que a gente vê muda a frequência, né? Com que você faz. Então, por exemplo, se antes as empresas elas faziam uma pesquisa de clima mensalmente, anualmente ou a cada 2 anos, hoje elas fazem com muito mais frequência. Então, por exemplo, hoje na Vipe, empresas até 500 colaboradores, normalmente elas fazem o termômetro, elas mensuram o termômetro de engajamento todo mês, tá? E elas monitoram 4 indicadores de engajamento por mês, tá? E o ciclo é anual dos fatores de engajamento. Quando a gente vai para empresas maiores do que 500 colaboradores, o que a gente vê é a questão da frequência, ela não é mensal. Então, o que a gente tem aplicado é a cada 3 meses pesquisas de engajamento, né? Que a gente faz um mapeamento inicial, identifica quais são os fatores, as métricas chaves para aquela empresa, porque muda de empresa para empresa, tá? E depois a gente replica com frequência
os indicadores chaves para a gente monitorar o que está acontecendo em termos de evolução, já que foi feito um plano de ação, isso está sendo executado dentro da empresa, então é importante você monitorar. Então, assim, pesquisa de clima vai substituir? Vai nos moldes tradicionais, tá? Então, esquece aquilo de fazer uma pesquisa a cada 2 anos ou 1 ano. O que você precisa hoje é ter muito maior, assim, uma maior agilidade para endereçar as questões internas dentro da empresa e logo você tem que monitorar com uma frequência maior. Muito bom. Só para a gente finalizar, Adri, assim, eu acho que tem um ponto que eu acho que é importante esclarecer e para mim também inclusive, é uma dúvida. Quando a gente fala de engajamento, né, de medir engajamento, estamos falando de medir engajamento com determinadas ações ou engajamento para com a empresa, né? E aí isso talvez eu tenha uma segunda pergunta complementar, que é no sentido de, se é para com a empresa eu tenho uma frequência, se é para com as coisas do dia a dia eu tenho outra frequência. Vai ser uma tendência eu faço uma festa de final de ano, meço o engajamento com aquela ação. Faço uma campanha interna, meço o engajamento. E aí também, obviamente, eu tenho, por consequência, medir o todo, né? Mas, assim, é uma questão do engajamento para com aquele momento da organização ou para com ela num todo? Não sei se eu fui clara, foi uma coisa que eu pensei na hora aqui agora. Quando a gente fala de engajamento de colaborador, a gente está falando do engajamento do colaborador com a empresa como um todo, né? Pode ser que eu tenha perguntas específicas, por exemplo, relacionadas a relacionamento entre áreas ou gestor, direto, tá? Mas isso faz parte do engajamento do colaborador com a empresa como um todo. O que a gente tem hoje a gente percebe a importância de você coletar dados com frequência, né? Então, assim, a gente estimula muito que o RH, ele interaja com os colaboradores e com os gestores, que são os clientes, né? Então, assim, se eu faço uma ação, um treinamento, por exemplo, eu quero de alguma maneira mensurar qual que foi o antes e depois desse treinamento, eu deveria, antes de iniciar o treinamento, fazer uma pesquisa para eu entender qual que é o meu status atual, né? Então eu quero, por exemplo, fazer desenvolvimento de líderes. Então deixa eu entender o antes desses líderes, daí eu faço treinamento e depois 6 meses depois eu vou entender o que aconteceu, né? Então, assim, a gente fala de engajamento de colaborador relacionado à empresa, mas qualquer tipo de ação que o RH ele faça dentro da empresa, ele deveria conseguir setar quais são as métricas mais relevantes e fazer sempre o antes e o depois. Para quê? Para você se tornar um RH focado em dados, né? Como que você justifica, por exemplo, fazer um investimento daqui a 1 ano desse mesmo treinamento se você não conseguiu mensurar se aquilo deu retorno no ano anterior? Então, a gente ajuda as empresas em qualquer tipo de monitoramento de dados dentro da organização. Muito bom, Dri. Eu acho que é uma tendência muito forte. A gente tem falado muito aqui em outras conversas sobre experiência do colaborador, o quanto isso se mistura com a posição dele como consumidor, né, no mercado, trazendo isso para dentro da organização, o quanto que essa experiência ela faz sentido, engaja, produtividade, etc. Eu acho que o conteúdo que você trouxe para a gente, ele é complementar a tudo isso que a gente tem falado, e eu acho que é mais uma afirmação de que isso é uma tendência e não tem muito jeito. Né? Então, acho que medir isso constantemente faz todo sentido. Muito obrigada pela tua rica participação de novo, né? Deixa a tua mensagem final. A gente tem aqui, né? A gente tem monitorado os perfis que se inscreveram. Então, a gente tem desde estudantes a VPs de grandes organizações com características muito diferentes. Então, deixa pra gente o teu recado, né? De uma ponta a outra, a tua mensagem e como que as pessoas podem te encontrar também nas redes sociais. Claro. Bom, super obrigada pelo convite. Estou super feliz de participar, como eu disse lá no início. O que eu gostaria, na verdade, em termos de mensagem final, é fazer perguntas. Se você é gestor de pessoas ou é um profissional de RH, acho que é super válido você se questionar como que você vai implementar a gestão ágil dentro da sua empresa e se você hoje está conseguindo monitorar
dados para justificar quais são as ações mais relevantes dentro da sua empresa, tá? Muito do que a gente vê na cultura ágil é a questão de você sempre questionar o status quo. Se eu faço avaliação de desempenho há 5 anos, nesse formato da minha organização atual, ou daqui 2 anos, faz sentido eu manter o mesmo formato? Será que eu não deveria fazer isso de uma maneira mais dinâmica? Ou será que não mudou quais são os comportamentos para minha organização? Então, se questione o tempo todo sobre como que você é o agente de transformação para uma cultura ágil e o que você está conseguindo monitorar de dados para justificar cada uma das ações que você faz dentro da empresa, tá? Isso é uma provocação. Em relação aos meus contatos, eu estou como Adriana Barbosa no LinkedIn. O meu e-mail é adriana@vipe.com.br. Eu adoraria conversar com todos vocês e entender como que a gente pode ajudá-los nessa transformação ágil digital do RH. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada, Adri, de novo. Beijo, tchau, gente. Até o próximo vídeo.